Dando sequência às questões relacionadas ao parto humanizado, eu vou falar um pouquinho sobre o parto vaginal em si, porque a cesárea, geralmente eletiva, tem toda uma preparação. Então vamos falar de fase pré-trabalho de parto e fase de trabalho de parto, daquelas pacientes que desejam parto vaginal. Então, um ponto importante que a gente deve relatar aqui é diferenciar as gestantes que estão gestantes pela primeira vez, ou seja, as primigestas, daquelas mulheres que já tiveram 1, 2 ou mais de 3 partos vaginais. Por que é importante a gente falar disso? Porque o período, o tempo de dilatação é diferente entre essas pacientes. Então, aquelas que nunca tiveram filho, que nunca tiveram parto vaginal, elas demoram mais. A gente fala que primeiro o colo esvaece, ou seja, ele afina, para depois ele dilatar. Diferente das pacientes que já tiveram 1, 2, 3, vários partos vaginais, que ele dilata e afina junto. Então, costuma ser mais rápido. Então, vamos falar primeiro daquelas fases de contrações de Braxton Hicks. Isso nada tem a ver com trabalho de parto, isso pode acontecer depois de 25, 26, ou seja, no começo do terceiro trimestre, e são aquelas contrações espaçadas. Às vezes as mulheres têm uma seguida da outra e aí fica semanas sem ter contração, ou ela passa um dia inteiro tendo dor, no outro dia não, no outro dia sim, então não tem uma regularidade. São contrações fracas, de treinamento que a gente fala, e às vezes um sintomático como um antiespasmódico, um Buscopan, resolve. Então isso é um ponto. Agora, e quando a gente está falando daquela paciente que está entrando em trabalho de parto? Então a gente tem a fase de pródromos, que são aquelas que a paciente acha que vai nascer, procura o pronto-socorro, liga pra gente dizendo que tá doendo. Então a gente precisa contar no relógio quantos segundos duram essas contrações e qual é a frequência delas. Essas contrações costumam ser de 10, 20 segundos, às vezes uma só em cada 10 minutos, aí depois elas espaçam, voltam de novo, e isso pode durar dias, inclusive semanas, principalmente se a gente estiver falando de primigestas, como eu citei para vocês. Nós obstetras, ou a nossa enfermeira obstetra, depende da equipe que você tem, avalia essa parturiente, avalia essa gestante e a dilatação ainda está começando. Então ela pode ter 1, 2, 3 centímetros, o colo costuma estar grosso ainda, e essa é a hora da paciência. É a hora de ficar do lado da pessoa que você ama, num lugar tranquilo. Nós orientamos agachamento, caminhada, relação sexual com o esposo, banho quente, tudo isso acaba estimulando que essas contrações aumentem em frequência e intensidade. Certo, ela passou do período de pródromos e agora ela entrou na fase ativa do trabalho de parto. Então, também vai depender se ela é primigesta ou não, para a gente saber quantas horas de trabalho de parto é normal a gente esperar até o início, do início até o nascimento. Então, antes, a gente achava que na fase ativa, ou seja, contrações regulares e efetivas, com dilatação mais de 3, 4 centímetros, deveria dilatar 1 centímetro por hora. Isso, gente, caiu por terra. A medicina baseada em evidências, os papers, tudo que a gente estuda de obstetrícia, de trabalho de parto humanizado hoje em dia, mostra que a gente pode ter mais paciência e esperar essa paciente dilatar, por exemplo, 1 centímetro a cada 2, 3 horas. Claro que a gente está monitorando a vitalidade fetal, estamos do lado dessa parturiente, dando conforto, apoio e fazendo todos os movimentos que ela desejar. Então, essas contrações efetivas, elas duram de 30 a 40 segundos, são bem intensas, não melhoram com medicação, como por exemplo com o antiespasmódico que eu citei no começo, e vem uma seguida da outra, em média umas 2 a 3 em 10 minutos. E o que a gestante deve fazer então neste momento? Aí é a hora dela se movimentar. Então ela escolhe se ela quer agachar, se ela quer ir pro banho, se ela quer caminhar, se ela quer fazer balanço pélvico no cavalinho, na bola. Então a paciente, a parturiente, decide qual é o movimento que ela se sente mais confortável e melhor para fazer as atividades. Ela escolhe e a gente fica do lado. Inclusive, obstetrícia vem da palavra obstare, que significa ao lado de. Essa é a nossa função, está o tempo inteiro do lado dela,
acompanhando, dando apoio, e aí onde entra toda a nossa equipe de doula, obstetriz e por aí vai. E aí, para finalizar, o período expulsivo. Então, essa paciente já passou 12, 18, 20 horas de trabalho de parto e agora ela entrou em período expulsivo. Então, o período expulsivo é a fase final, é quando a paciente já tem 10 centímetros de dilatação, essas contrações estão efetivas, geralmente a bolsa já se rompeu ou espontaneamente ou artificialmente, o bebê já está encaixado e está descendo no canal de parto. Quanto tempo isso pode levar? De novo, depende. Se for uma paciente primigesta, pode demorar até 2 horas. Quando são pacientes que já tiveram filhos, a gente fala em torno de 1 hora, 1 hora e meia, sempre controlando a vitalidade fetal. E quando que termina o parto? Logo após o nascimento, toda a questão do clampeamento tardio, do contato pele a pele, da amamentação na primeira hora de vida, e a gente termina mesmo depois que a gente dequita a nossa querida árvore da vida, que é a placenta. Vou fazer um vídeo para vocês contando o que significa essa árvore da vida, que é a placenta que nutriu o bebê durante toda a gestação. Dúvidas? Me escreve!